Era mais um dia tranquilo na fenda do biquíni e o Bob Esponja foi chamar o Patrick para eles irem caçar águas vivas juntos, mas a estrela perguntou ao Bob Esponja se ele sabia como as estrelas do mar se alimentavam. Ele então diz que iria mostrar mais quando ele se vira revela uma visão perturbadora, pois as estrelas colocam seu estômago para fora para digerir os alimentos e logo em seguida ele enfia um apêndice na boca do calça quadrada e começa a sugar o conteúdo nutritivo do Bob Esponja. So that they may be digested externally. Porém, o que o Patrick não sabia era que a Sandy estava bem atrás de uma pedra apenas esperando a oportunidade para atacar e quando ele se distraiu a esquilo partiu miserável ao meio. Nesse momento a Sandy já estava cantando vitória, mas o que ela não sabia era que as estrelas do mar podiam se regenerar e tudo o que ela fez foi transformar o Patrick em dois e esse imprevisto a obrigou a bater em retirada. Ela foi direto para o Siricascudo onde o Sirigueijo perguntou onde estava o Bob Esponja, pois ele iria abrir em breve e a fritadeira já tinha que estar quente. A Sandy então pega esse muquirana ordinário pela camisa e diz que o quadrado estava morto e a menos que o crustáceo quisesse se juntar a ele, os dois teriam que trabalhar juntos para bloquear as portas e janelas do restaurante. Porém, o mão de vaca do Sirigueijo começou a reclamar por causa de seus clientes, mas algumas horas depois eles finalmente conseguiram fechar tudo. Não demorou muito para eles começarem a ouvir uma movimentação do lado de fora até que um grande braço grande e grosso rompeu as barricadas de madeira e começou a procurar por qualquer um que pudesse estar escondido lá dentro. A Sandy então tenta tranquilizar o molusco dizendo que ele não poderia vê-los, mas o Patrick decide traumatizá-la mais uma vez dizendo que cada um de seus tentáculos possuía um olho próprio e logo em seguida suga o esquilo para a escuridão. Logo em seguida o Patrick diz que agora era a vez do Sirigueijo e o coitado pede misericórdia por sua vida, pois aquilo era loucura, porém o Patrick Estrela estava a poucas ideias e apareceu já encoxando o Sirigueijo por trás e já colocou suas entranhas para fora. Porém, antes que ele pudesse fazer a degludição do Sr. Sirigueijo, esse pilantrinha mostra que tinha uma forma berserk e fica gigantesco e pronto para devorar o Patrick, pois estrelas do mar são o prato preferido de crustáceos. Após ter a cabeça arrancada, o Patrick revela todo o motivo de seu ódio e descobrimos que o ordinário do Sr. Sirigueijo simplesmente arrancou um pedaço do Patrick há vários anos atrás. Felizmente as estrelas do mar podem se regenerar bem rapidamente e esse fator de regeneração é tão roubado que a partir de um membro arrancado pode até mesmo nascer outra estrela novinha em folha, e esse era o motivo de todo o ódio do Patrick. Isso porque o miserável do Sr. Sirigueijo começou a cultivar o braço do Patrick como se fosse uma muda de planta. Porém, ao invés de colher deliciosos frutos, ele mutilava constantemente a cópia aprisionada como uma farm de carne infinita para seus hambúrgueres de Siri, e isso tornou o negócio ainda mais lucrativo. Nesse momento surgem mais cópias do Patrick vindas debaixo do restaurante para imobilizar o Sr. Sirigueijo e ele questiona o Patrick por ele se lembrar disso mesmo depois de vários anos enquanto esmaga as pequenas estrelas perdedoras. Porém, mesmo que o Sirigueijo os esmague facilmente, eles simplesmente não morrem e isso vai tornando a situação cada vez mais insustentável, com o Sr. Sirigueijo ficando em uma tremenda saia justa. O Sr. Sirigueijo prendeu o Patrick e começou a fatiá-lo em pequenos pedacinhos para produzir hambúrguer de Siri e isso deixou a estrela revoltada e começou a atacar o Sirigueijo dentro do Siri cascudo. Apesar da vantagem de tamanho que o Sirigueijo tinha, as estrelas simplesmente não estavam morrendo e começaram a se aglomerar ao redor do Sirigueijo, enquanto o Patrick explica que descobriu tudo depois de ter comido um hambúrguer de Siri mal passado e dessa maneira as células de memória de sua cópia aprisionada foram capazes de lhe mostrar o que estava acontecendo. O Patrick então desmembrou brutalmente o Sr. Sirigueijo e nesse momento vemos um flashback da Sandy vivendo normalmente em seu domo quando o Patrick apareceu e começou a se bater no vidro. A Sandy até mandou ele parar, mas ele disse que não conseguia e assim que o vidro quebrou ele já grudou sua cobra na esquilo. Felizmente ela estava de capacete e logo em seguida faz diversos furos na estrela ordinária e imediatamente se levanta dizendo que era do Texas e sempre estava com as costas fervendo. A cena então corta para um morador correndo desesperado até que o infeliz chuta uma pedra e cai no chão e o Patrick imediatamente se gruda nas costas dele. O sujeito até manda o Patrick tirar aquilo de trás dele, mas a estrela deixa o sujeito só no esqueleto enquanto a Sandy observava tudo de trás de uma pedra. Ela se pergunta impressionada quantos Patricks existiam e nesse momento o Lula Molusco aparece dizendo que haviam mais estrelas no céu do que a Sandy poderia sonhar em sua filosofia. Imediatamente ela dá um abraço no Lulinha que fica claramente desconfortável com a situação e diz que os disparos só estavam atraindo cada vez mais cópias do Patrick. A Sandy então diz que eles estavam se regenerando de qualquer ferida, mas provavelmente eles teriam alguma fraqueza. Nesse momento o Lula Molusco começou a tocar sua melodia horrível que era tão ruim que fez as cópias do Patrick caírem no sono e dormirem até com a boca aberta. Aproveitando a oportunidade, o Lula Molusco tratou de arrancar o sistema nervoso central da estrela com as próprias mãos. Somos levados de volta ao presente onde o Sirigueijo foi desmembrado e vemos a Sandy e o Lula Molusco chegando no restaurante e percebemos que ela não tinha falecido após ser capturada pelo Patrick. O Lula Molusco até diz que a Sandy poderia ir embora da fenda do biquíni, mas ela diz que não queria simplesmente fugir como um esquilo covarde e os dois entram dentro do Siri cascudo. Logo eles se deparam com o cotoco do Sirigueijo sem as pinças e as patas e ela pergunta o que tinha acontecido com ele. O Sirigueijo então diz que o Patrick o obrigou a comer uma pequena estrela e logo em seguida ela sai para fora quebrando a carapaça dura do crustáceo. A porta do escritório então se abre e percebemos que o Patrick já estava esperando pela Sandy e até diz que está feliz que ela tenha
tenha sobrevivido, pois ele tinha muita coisa para mostrar para ela e com certeza ele não estava falando daquela cobra que ele tira da barriga. Nesse momento, o gostoso do Lula Molusco manda a Sandy ficar atrás dele e o Patrick diz que era bom ver que ele também tinha crescido. O Lula então diz que sentia muito, mas ele precisava acabar logo com aquilo e o Patrick pergunta se ele iria fazê-lo dormir com uma daquelas músicas horríveis dele, mas o Lula Molusco não leva desaforo para casa e diz que Estrela sempre foi estúpida demais para apreciar a verdadeira arte. Ele então começa a tocar, mas é humilhado pelo Patrick, que diz que ele sempre foi um músico chato e para acabar de humilhar o coitado ele chega a arrancar os ouvidos para não escutar aquela porcaria. Improvise. O Patrick decidiu arrancar as próprias orelhas e logo em seguida partiu pro ataque, e isso deixou o Lula Molusco totalmente abalado, e para aumentar a humilhação o Patrick ainda deu um tapa na cara dele. Logo em seguida percebemos que a Sandy e o Lula Molusco estavam completamente cercados e a Esquilo diz que quando ela desse o sinal eles deveriam fugir, mas o lixo do Lula Molusco ficou todo depressivo dizendo que o Patrick realmente estava certo e ele não passava de um músico lixudo e asqueroso. Esse miserável tem o ego tão frágil que diz que ele não passava de um perdedor sem talento que fingia ser um artista, e a Sandy tenta levantar o moral da Lula dizendo que ele era o ser mais inteligente que ela conhecia. Porém, ela acabou se descuidando e o Patrick a pegou desprevenida, e parece que os pedidos de ajuda dela fizeram o verme do Lula Molusco reagir e ele assumiu uma forma bastante poderosa, onde foi capaz de abater diversas estrelas de uma única vez, e isso deixou a Sandy de boca aberta. Nesse momento, uma das cópias do Patrick bateu em retirada completamente desesperada, mas o Lula Molusco saiu pelo teto do restaurante e picotou a estrela sem piedade enquanto a Sandy observava tudo do restaurante. Nesse momento, a Esquilo vê aquela pequena estrelinha que saiu de dentro do Sr. Sirigueijo e diz que o mínimo que ela poderia fazer era pegar aquela miserável que mandou o Sirigueijo de arrasta para baixo. Porém, antes que ela puxasse o gatilho, o Plankton apareceu igual a um inseto na frente da Sandy e pede para ela esperar, pois tinha algo que ela precisava ver. A câmera então corta pro quartel-general do Homem-Sereia e Michelonzinho dizendo que uma estrela maligna estava ameaçando a fenda do biquíni, porém logo percebemos que o Homem-Sereia já estava com uma estrela agarrada bem no meio da fuça e quando ela saiu deixou o pobre coitado com uma aparência no mínimo perturbadora. De volta ao restaurante podemos perceber que a Sandy e o Plankton ainda estavam seguindo aquela estrelinha miserável até o porão do restaurante, enquanto Plankton tentava se redimir dizendo que apesar das coisas ruins que ele já fez, aquilo era diabólico até mesmo para os padrões dele. A Sandy então pergunta que lugar era aquele e o Plankton revela que ali era onde o Sr. Sirigueijo manteve a farm de sua fórmula secreta. Os hambúrgueres deveriam ser congelados imediatamente, caso contrário, eles começariam a se regenerar e formar novas estrelas. O Sirigueijo estava bombeando hormônios de crescimento na cópia e por isso ele não conseguiu lidar com a situação. Plankton admite que durante anos tudo o que ele quis foi aprender o segredo do Sr. Sirigueijo, mas agora ele deseja nunca ter feito essa descoberta bizarra. Nesse momento a Sandy se mostra ser bem estúpida, pois ainda não estava entendendo, e o Plankton pergunta se ele tinha que soletrar para ela o que estava acontecendo, e quando finalmente entendeu ela chegou a gorfar dentro do capacete. Porém as novidades ainda não tinham acabado e percebemos que estava rolando uma seita bizarra a poucos metros à frente, e a estrelinha que saiu do Sirigueijo avisa que já tinha retornado. Porém ela recebe a notícia de que ainda era pequena e deveria se alimentar mais, pois ainda não estava pronta para se reunir. Nesse momento surge uma cópia bem gorda e nutrida dizendo que comeu bastante gente e agora eles iriam alimentar o torturado como uma vez haviam se alimentado dele. Nesse momento um deles diz que o Lula poderia diminuir a quantidade de estrelas, mas eles não seriam parados, pois todos iriam se tornar apenas um, e a Sandy e o Plankton assistem o sujeito se jogar dentro do buraco sem perceberem que uma sombra bem suspeita está bem atrás deles.